gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé com o objetivo de levar ao coração dos filhos de Deus um pouco da bênção, do consolo, da alegria, do conhecimento da palavra do Senhor, enfim, nos aproximarmos mais de Deus cada dia, não é? E para darmos início, então, nós teremos uma palavra de oração. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nos achamos em Tua santa presença mais uma vez, agradecidos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos vivos, com saúde e podermos ouvir a Tua santa palavra, ó Pai. Eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os Teus filhos, de um modo geral, e que o Senhor nos dê a inspiração também, para que aquilo que se fizer nesta programação sirva de bênçãos para o Teu povo e de glorificação para o Teu santo nome. É no nome de Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e Te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. A escritura que vamos ler está na carta do apóstolo São Paulo, capítulo 13, versículo 6. Nós começaremos no versículo 6. Hebreus 13, versículo 6. Enquanto os irmãos procuram, se desejarem acompanhar, nós lembramos que esta programação tem o gentil oferecimento da igreja que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste e também na cidade de Campinas. Na cidade de Campinas, estamos na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na rua Romênia, número 212, no Jardim Europa. E também lembrando aos irmãos que não se esqueçam de clicar no gostei, né, para impulsionar o vídeo e se inscrever no canal também, né? Porque se inscrevendo no canal você depois assim ativa as notificações e você pode receber no seu e-mail, não é? Então agora, dito isto, vamos aqui para a leitura da Santa Palavra do Senhor. Versículo 6, capítulo 13 de Hebreus. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas,
porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitam, ou digo, aproveitaram aos que a eles se entregaram. Amém. Do 6 ao 9, não é? Versículo 6 ao versículo 9. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da santa palavra do Senhor. E agora nós vamos aqui então dar continuidade no estudo da mensagem que tem o título Por que tiveram que ser pastores, pregada pelo profeta de Deus, William Marion Branham. Então vamos a partir do parágrafo 67 e vamos extraindo esses ensinos maravilhosos para a nossa edificação espiritual, não é? Vamos aqui então. Ele prometeu a mesma coisa neste dia. Eu penso que nós poderíamos reconhecer. Os orgulhosos e sábios nunca receberam tal coisa como essa. E eles creram que se havia tal coisa como o Messias sobre a terra, certamente teria que vir às suas denominações, tinha que ser seu grupo que o receberia ou não estava correto. Agora, simplesmente pense bastante forte. Se não é seu grupo, então note. Se deram conta, então, eu vou fazer uma pequena pausa, não é? Então, nós vemos aqui que o profeta estava falando sobre a visita dos anjos aos pastores lá nas colinas de Belém. E ele não foi, Deus não enviou a sua legião de anjos para cantar lá no sinédrio para os sacerdotes, para os escribas e fariseus que estavam ali na liderança do povo, mas foram cantar lá para os pastores, não é? Isso ele já vem batendo desde o princípio da mensagem. E agora ele diz, você já pensou se isso acontecesse hoje? Seria a mesma coisa, né? Eles diriam hoje, se fosse algo de Deus, teria que vir em nossa organização e em nosso grupo. Se não veio no nosso grupo, então note. Vocês se deram conta? Quer dizer, vocês estão percebendo que paira na mente das pessoas um pensamento assim: se não for do nosso grupo, então está fora do plano de Deus, pode ser um ismo, pode ser qualquer coisa assim, porque não está dentro do nosso grupo, não é? Isso é um pensamento quase que generalizado em todas as partes, mas é um pensamento errado. Aí o profeta diz aqui, notem, se deram conta? Então Deus nunca escolheu a nenhum dentre seu grupo, porém ele escolheu aquele que não estava ligado com nenhuma dessas coisas, porque um grupo dizia, vê o que fizemos nós, e hoje em dia eles fariam o mesmo. Mas Deus escolhe os nada, e por isso é que ele escolheu os pastores. Os pastores estavam completamente em casa com o cordeiro. Então, ele já havia dito isso antes também, que quando eles chegaram na manjedoura, encontraram ali, os estrumes do gado e o mau cheiro da urina do gado e o capim, e eles encontraram ali o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, até porque cordeiro nasce em manjedouras, em cocheiras, né? E os pastores não tiveram nenhuma dificuldade porque eles já estavam acostumados a lidarem com esse tipo de coisa. Olha como isso coincidiu maravilhosamente bem, não é? Bom, Deus no meio deles, sua palavra feita carne entre eles. Os orgulhosos e sábios não o receberam, lhes passou por alto.
E poderíamos dizer o mesmo neste dia ou em qualquer era. Foi o mesmo nos dias de Martinho Lutero, a mesma coisa nos dias de João Wesley, foi a mesma coisa nos dias dos pentecostais, não é? Eu posso dizer até com um pouco de experiência própria, porque eu fui pentecostal desde o ano de 1956. É uma porçãozinha de anos, não é? E naquele tempo, nós, os pentecostais, éramos criticados pelas outras igrejas conservadoras que não eram pentecostais, e eles chegavam a dizer que quando nós nos reunimos para orar, um bode descia ali no nosso meio, não é? Porque a tradição impede, a tradição cega o ser humano e não o deixa ver o que Deus está fazendo em seu devido tempo. E agora não é a mesma, não é diferente, não é? Agora Deus mandou uma mensagem profética, profetizada e prevista em Malaquias 4, São Mateus 17, Apocalipse 10, não é? Deus mandou uma mensagem, mas os grupos existentes, inclusive os pentecostais, agora não podem aceitar, não é? E é sempre a história se repetindo. Mas vamos em frente aqui. Mas Deus não para por causa da organização do homem. Ele moveu o espírito correto à sua palavra vindicada, teria que ser e veio na classe de seus próprios concílios, ou eles não o haveriam recebido. Ou teria que vir em seus concílios, ou então eles não receberiam, não é? Bom, e são ainda tão duros de cabeça hoje em dia, todas as igrejas que eles vão fazer tal e tal coisa e unir todas as igrejas, eles estão buscando um mensageiro, agora, que possa unir todos os protestantes, católicos, ortodoxos e todos juntos e fazer uma grande igreja. Na mente, no subconsciente do homem, há um desejo de unidade, né? Só que esse tipo de unidade que o homem está tentando fazer não é o tipo de unidade que Deus está fazendo, né? Mas Deus também quer a unidade. Ele diz que eles sejam um, como eu e o Pai somos um, não é? Mas é uma unidade diferente feita por Deus. Mas vamos aqui em frente no parágrafo 69 agora. Agora, irmãos, eu tenho tido o privilégio de pregar a centenas de diferentes religiões e a homens bons em todas elas. Porém, agora você recorda, eu estou profetizando. Todas as organizações terão que aceitar isso ou deixar de ser uma organização. Estão pressionando-os, quer dizer, para se montar essa grande unidade entre todas as denominações diferentes, ou eles terão que deixar suas organizações, não é? Como é que ele disse aqui? Vamos voltar para nós recapitularmos aqui, né? Eu estou profetizando. Todas as organizações terão que aceitar isso ou deixar de ser uma organização. Quer dizer, ou a organização onde você está, ou ela aceita o Concílio Mundial das Igrejas, ou então ela terá que deixar de existir como organização. Vai ficar no canto da parede, não é? Isso aí. Então, estão pressionando-os. Tem lido hoje o jornal de Tucson, onde sacerdotes estão ajudando a ordenar. No jornal tem ajudado em Missouri a ordenar um clérigo protestante.
E quem eram os que os estavam reconhecendo, né? São grupos protestantes, né? Como estavam todos juntos ali, ajudando a ordenar um certo ministro. São todos eles protestantes. Está no jornal de hoje em Tucson. É horrível. Não é o homem aí dentro, são essas cabeças eclesiásticas, governamentais, que torcem a coisa aí dentro. O sistema é o que lança a você dentro disso, queira você ou não. Você não mais pode ser uma organização e escapar desta ira que vem sobre a terra. E você vê que aquilo não é certo. Talvez não esteja aqui, eu acho que ele está se referindo a si próprio, né? Talvez não esteja aqui quando ocorra isso. Regresse atrás a uma dessas fitas e então, se não tem sido certo, sou um falso profeta. E se tem sido assim, então eu lhes tenho dito a verdade. Eles lhes haveriam chamado algum tipo de trabalho de um espírito mau contra seus pensamentos positivos. Você ouve tanto hoje em dia do pensamento positivo? Você só põe sua mente em qualquer coisa e pensa positivamente acerca disso. Então aqui está uma palavra entre aspas, Messias, entre aspas. Pensavam eles, não se encontraria em um lugar em tanto enredo como isto. Quer dizer, Messias seria uma coisa grandiosa. É a promessa que Deus fez em todo o Velho Testamento, desde o Éden. Então isso, sendo uma coisa tão grandiosa assim, tão sublime, não poderia ser encontrado ou encontrada numa cocheira de bois, de cavalos e assim por diante, não é? Pode você imaginar que um grande e fino sumo pontífice, o clérigo, todo polido em teologia, viria a um estábulo cheio de excremento e aceitar a mensagem de um pobre, humilde pastor que não tinha educação? Viria dizer: venham, eu posso provar a vocês que este é o bebê, é o mensageiro. Seria possível isso, né? Um doutor acompanhar aquele pastor fedido a ovelhas, né? Cheirando ovelhas. Quem sabe ele estava até com a roupa um pouco suja de estrume de ovelhas por ter socorrido uma ou qualquer coisa assim. Poderia você pensar em um doutor formado em faculdade, em seminário, acompanhar uma pessoa tão humilde assim, que talvez não soubesse nem escrever seu nome, para levá-lo a um lugar e dizer: aqui está o bebê Messias, não é? Só por um milagre isso poderia acontecer, não é? Bom, e sabe você que haveria dito aquela gente? O homem é honesto, muito sincero no que diz, mas ele está absolutamente errado. Eu tenho visto a pessoas viverem tão boas vidas, até que as pessoas não poderiam crer, não se poderia dizer nada mal delas, mas elas dizem: ele está sinceramente errado, pois não sabe de que está falando. Deus, ele não faria tal coisa como esta. Porém, aqui eles têm a evidência e depois da evidência vão lá ao estábulo e vejam se o bebê não está deitado ali. Bom, primeiro,
eu penso que deveria haver uma certa sensibilidade, né? O pastor lá da colina disse que lá em tal lugar, assim em Belém, lá num estábulo, haveria de se encontrar um bebê deitado. Então vamos lá ver, aquele bebê seria o Messias, né? Então vamos lá ver, vamos dar crédito à palavra que esse pastor simples, humilde nos falou, e nós o acompanharemos, iremos lá e averiguaremos. Se eles chegassem lá, nesse dito cujo estábulo, e ali tivesse um neném deitado, bom, então já seria 80% da probabilidade de ser verdade o restante. Não era isso? Bom, se tudo, essa parte aqui, 80% da mensagem foi verdadeira, então não é possível que o restante também não pudesse ser verdade, porque eles disseram para nós que lá em Belém, num estábulo, haveria um neném deitado, e nós os acompanhamos, isso eu estou falando em suposições, né? Nós os acompanhamos, chegamos lá em Belém, nesse estábulo onde eles nos guiaram, e tinha realmente um bebê deitado ali. Então quem é que lhes havia contado isso? Se não fosse uma revelação de Deus, então não seria difícil acreditar que então aquele bebê seria realmente o Messias. Mas acontece que as pessoas lançam fora aquilo sem antes averiguar, não é? Bom, nós estamos no parágrafo 77. Eles dirão: vocês têm sido embrulhados por algum espírito mau que tem causado que vocês digam tal coisa como essa. Porém, de todos os modos, era de acordo à palavra de Deus, e estavam muito cegos para vê-lo, porque suas teologias os havia cegado. Que tragédia! Encontrados em tal lugar, em um enredo como era isto, em um estábulo, quando eles lhe tinham um lugar precioso para quando ele viesse, seria tudo acertado para quando ele viesse, e então, para pensar que ele iria e não lhe daria a seus mestres a mensagem, e daria isto a um grupo de incultos pastores, e então trazer-lhes a seu próprio filho e fazer que ele nascesse num estábulo, num comum estábulo. Então, em uma outra mensagem, o profeta de Deus, irmão William Branham, diz que os sacerdotes pensavam: bem, nós temos uma história no passado de Jacó que deitou-se em um certo lugar e ele arrumou uma pedra e colocou como travesseiro. E durante a noite ele sonhou que os anjos de Deus, havia uma escada assim que chegava da terra e o topo dela chegava até o céu. E os anjos desciam e subiam por aquela escada. E quando ele despertou do sono, ele disse: verdadeiramente o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Não é? Então, esta seria a casa de Deus. Então eles pensavam, lá no passado uma vez aconteceu assim, então certamente vai acontecer dessa mesma maneira. Deus vai descer uma escada e os anjos vão começar a descer e subir e apresentar para nós o Messias lá no templo, né? Mas não foi dessa maneira, foi lá no estábulo, né? Bom, um presépio de feno. Bom, isso não podia ser assim. Eles não o creriam porque era muito humilde. E é tão simples assim. É a maneira que os sábios sempre passam isso por alto. É tão simples que se confundem, buscam a um Deus ali fora, quando ele está aqui, vê? Eles buscam por algo bem lá, distante, quando está agora, aqui com eles. Cristo
levantando dos mortos, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Todas suas grandes coisas foram passadas por alto, porém, sim, era a verdade que havia um Messias. O conhecemos hoje, o cremos hoje, o aceitamos hoje. Porém, se Deus tem prometido algo para este Natal, tem prometido algo para este dia, e o prova que assim é, e ainda assim lhe damos as costas, é porque estamos na mesma classe na qual eles estavam ali atrás, naquele dia, que o passaram por alto, porque não porque vem em nosso gosto denominacional, denominacional. Por isso é que estamos tão enredados neste Natal. Jesus Cristo não está morto. Ele está vivo. Ele está aqui hoje. A Bíblia disse, Ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Ele disse em São João capítulo 14, versículo 12, aquele que crer em mim, não o que manufatura crer, mas o que diz que crê. Aquele que crer em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. E mais que estas fará, porque eu vou para o Pai. E eu o tenho visto em minha própria vida fazer mais das mesmas coisas. Deixa eu parar um pouquinho só aqui. Não tem nenhum ponto, nenhuma vírgula, mas só uma pequena pausa. Ele está dizendo aqui que o Senhor Jesus Cristo disse que aqueles que crescem nele fariam as obras que ele fez e fariam até maiores, né? Então ele diz aqui, e eu o tenho visto em minha própria vida. Então esse é o profeta William Branham que está dizendo, eu o tenho visto em minha própria vida fazer mais das mesmas obras que ele fez então, que têm sido escritas nas páginas desta Bíblia, e lhes passa por cima das cabeças aos sábios de hoje, e são revelados a tais bebês como aprenderiam como Jesus orou. É verdade. Aleluia. Então, deixa eu dar uma pequena pausa aqui, porque eu já tenho dito isto em programações anteriores, mas posso dizer novamente, né? Podemos dizer novamente. No ministério do Senhor Jesus Cristo físico aqui na terra, ele ressuscitou 3 pessoas, né? O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, né? 3 pessoas. E no ministério de Jesus, através de William Branham, ele ressuscitou 5. Aí o profeta William Branham diz assim, eu não estou dizendo que fui eu que ressuscitei, né? Ele ressuscitou através desse ministério, 5. E isso, você diz, mas isso é verdade? Comprovadamente com atestados médicos. O médico tinha dado o atestado de óbito e depois a pessoa veio e foi ressuscitada. 5. Então Jesus ressuscitou 3. E agora nesse ministério Jesus ressuscitou 5. Amém? Então, mas por quê? O próprio profeta diz, porque também leva-se em conta o tempo do ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Foi apenas 3 anos e meio. E o tempo do ministério de Malaquias 4 agora foram mais anos, 30, 33 anos por aí, não é? Então é isso, é bom salientar essas coisas que muitos podem não ter esse conhecimento, não é? Ele tem feito mais do que quando eu tenho visto em meu dia, de meus 33 anos de ministério, eu tenho visto a ele fazer mais do que eu tenho lido que ele fez na Bíblia, mais
das mesmas coisas. Então é o que eu acabei de dizer. E Jesus fez agora, nesse ministério de Malaquias 4, mais do que ele fez quando ele estava aqui pessoalmente, fisicamente, né? Mais um pouquinho aqui. Porém, não importa o que ele fez, então. Pensa você que o Sinédrio o havia crido? Bom, disseram eles: vocês estão embrulhados, porém busquem vocês onde foi que eles se confundiram ao encontrar não o que seus credos diziam, mas o que a palavra dizia que o Messias faria em seu dia. E aí é onde cometemos o erro hoje em dia, não esquadrinhando as Escrituras. Jesus disse: esquadrinhai as Escrituras, nelas vocês pensam que têm vida eterna, e elas são as que testificam de mim. Elas dizem a vocês quem eu sou. Então veja bem, eles esquadrinhavam as Escrituras porque eles julgavam ter nelas a vida eterna, e as próprias Escrituras que eles carregavam, que eles liam, que eles iam a qual ele carregava para a igreja, é a que testificava de Jesus aqui na terra. E agora não é diferente. A mesma Bíblia que você carrega, que você leva para a igreja, que você lê na sua casa, é a mesma Bíblia que testifica destas verdades que nós estamos falando aqui. Desse ministério de Malaquias 4, desse ministério de Mateus 17:11, desse ministério de Apocalipse 10:7. Está na sua Bíblia. Você examina as Escrituras porque você julga ter nelas a vida eterna, não é? Então, meus amados irmãos, nós vamos parar aqui no parágrafo 84, chegamos ao 83 e vamos ficar parados aqui, e se o Senhor permitir, na nossa próxima programação nós estaremos dando continuidade aqui e colocando assim em ordem as Escrituras, encaixando uma parte na outra, montando, se é que se pode dizer, essa peça, esse quebra-cabeça, ou quebra-cabeças, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, estamos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo por mais esta oportunidade de estarmos juntos outra vez, reunidos ao redor da Santa Palavra, ouvindo, meditando, analisando. Nós temos o direito de fazer isso, de examinar as Escrituras. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a bênção em favor dos meus irmãos, das famílias, dos jovens, dos velhos, das crianças, das famílias enlutadas, dos doentes, dos aflitos, dos oprimidos de um modo geral, Senhor. E também abençoa o nosso trabalho, aceitando a nossa dedicação e abençoando o teu povo. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos tudo isto e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Jesus. Muito bem, meus irmãos, então que Deus abençoe a todos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima programação, se Deus quiser. Amém, amém.